Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alejandro, professor de Geografia. Bem, na nossa aula de hoje nós temos o tema tabelas e gráficos. Então é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Então, fechando aí as aulas de ciências humanas, o que você sabe sobre gráficos e tabelas? Os gráficos e tabelas permitem comunicar uma forma mais rápida, clara e efetiva de uma informação relacionada a dados. Então, através desses gráficos e tabelas, nós conseguimos organizar, tabular dados e é claro que uma série de informações podem ser registradas nesses gráficos e tabelas e de uma forma muito mais leve, muito mais sutil, nós conseguimos arrancar dali muito mais informações, até informações muito mais complexas do que seria se estivesse tudo escrito, tá? Então, no formato de texto, teríamos a mesma informação. Sim, mas o gráfico e a tabela conseguem nos explanar todas essas informações de uma forma muito mais efetiva e muito mais rápida, muito mais eficaz. Então, seguindo aqui. Tabelas e gráficos. A tabela é um conjunto de dados dispostos em número infinito de colunas e número ilimitado de linhas. Então, justamente isso, nós teremos as colunas e nós teremos linhas. E nós podemos colocar, cruzar aqui uma série de informações nessa tabela, tá certo? A tabela é uma estrutura que serve para ser utilizada como meio facilitador de organização de dados de um determinado assunto ou tema. Então, a gente pode ter a variação aqui de temas, como, por exemplo, eu posso ter a tabela sobre o PIB nacional, sobre o PIB por estados, eu posso ter uma tabela com o IDH, com países do mundo, eu posso ter uma tabela a respeito até mesmo de pesquisa de supermercado, valores de mercadorias, eu posso ter uma série de informações dispostas em uma tabela, tá? E isso vai facilitar para a hora que eu precisar analisar esses dados, tendo ali, um recurso que é muito mais visual, então mais fácil também de ser compreendido. Basta a gente saber cruzar essas informações entre as linhas e as colunas, certo? Seguindo aqui, nós temos os dados inseridos em uma tabela podem ser de 3 tipos. Eles podem ser qualitativo, quantitativo ou misto. Então, os dados qualitativos relacionados a características e atribuições. As tabelas qualitativas trabalham com os seguintes tipos de estruturas, como, por exemplo, tipos de cor de cabelo, raças de cachorro, cor dos olhos, etc. As tabelas quantitativas relacionado a valores numéricos, informam a respeito dos números, como, por exemplo, idade, número de alunos de determinadas turmas, número de estudantes de um determinado colégio, notas do boletim, etc. E misto, eu vou trazer as informações qualitativas e quantitativas para esse tipo de tabela. Envolve, então, o qualitativo e o quantitativo. Nesse tipo de tabela, encontramos a união de dados qualitativos quanto de dados quantitativos. Por exemplo, nome, idade, sexo, número da turma, endereço, número de ventiladores em uma sala de aula, nome das professoras, etc. Então, tudo isso pode estar até mesmo numa mesma tabela, tá? Informando aí sobre os alunos de uma determinada turma. Toda tabela é formada por linha, coluna e célula. Então, nós temos aqui, nessa forma, uma linha. Eu tenho aqui, claro, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 linhas. Estão percebendo? 1, 2, 3, 4 linhas. E eu tenho da mesma forma, 1, 2, 3, 4 colunas. E é claro, o cruzamento de 4 linhas e 4 colunas, eu tenho aqui, a célula.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 células nessa tabela que nós colocamos aqui no exemplo. Então, a linha são todas as linhas horizontais que comportam a tabela. A coluna são todas as colunas verticais que formam a tabela. E célula é a junção de linhas e colunas. Cada junção cria uma célula. É na célula que inserimos todas as informações desejadas. Então, aqui você já observa, olha só, vocês já devem ter pelo menos visto ou feito alguma coisa no Excel. O que é o Excel? É um programa de tabelas, né? Onde ele vai elaborar tabelas, planilhas ali são feitas. Para indicarmos a quantidade de linhas e colunas de uma determinada tabela, utilizamos a seguinte referência: linhas x colunas, ou linhas por colunas, tá? Linhas por colunas. Por exemplo, uma tabela que possua 9 linhas e 7 colunas, ela é uma tabela 9 por 7, tá? Inclusive, quando você for utilizar, por exemplo, o Word, né, como exemplo, você tem lá inserir tabela. Você vai lá escolher o tamanho e o formato dessa tabela, você escolhe, ela é 4 por 2, ou ela é 9 por 7, ou ela é 5 por 8, você escolhe a quantidade de linhas e a quantidade de colunas, justamente nesse formato de escrita, tá? Linhas por colunas, certo? Então, primeiro, a quantidade de linhas e segundo, a quantidade de colunas que vai ter nessa tabela. Seguindo aqui, elementos essenciais da tabela: título, corpo e fonte. Então, aqui nós temos já 3 elementos fundamentais, né? O primeiro, o título, informa o conteúdo que será tratado dentro do corpo da tabela. Deve ser elaborado de maneira completa, concisa e indicando a origem do fato estudado em questão. O segundo elemento, o corpo, é o conjunto de linhas e colunas que contém as séries verticais e horizontais de informação. E o terceiro, nós temos a fonte. É o indicativo no rodapé da tabela. Serve para indicar quem é a entidade responsável pela informação presente na tabela. Então, de onde vieram essas informações, né? Então, a fonte vai indicar isso, de onde vem. Por exemplo, uso de drogas nas cidades. Aqui eu tenho o título. Olha só, primeira coluna, drogas. Segunda coluna, em Curitiba. E a terceira coluna, em Porto Alegre. Então, a primeira linha foi o título. A segunda linha, nós temos aqui os subtítulos, né? Drogas, Curitiba, Porto Alegre. Então, drogas. Que tipo de droga? O álcool. Em Curitiba, 79,6% e em Porto Alegre, 77%. O tabaco, 41% em Curitiba, 44,1% em Porto Alegre. E assim por diante. Nós temos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas nessa tabela. Ou, desconsiderando o título, 9 linhas, né, a partir daqui. Então, dados colhidos de estudos realizados em Curitiba e em Porto Alegre. Então, nós temos aqui, ó, mais um elemento que é a fonte. E essas linhas e colunas, elas compõem o chamado corpo da tabela. Então, nós temos aí os 3 elementos. O primeiro, que é o título, o segundo, que é o corpo, e o terceiro, que é a fonte. Leia a seguir as principais normas para a elaboração de tabelas de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. Devem conter todas as informações para uma completa compreensão do texto, dispensando outras consultas apresentadas de maneira simples e objetiva e, de preferência, em uma página. Quando são apresentadas intercaladas no texto, devem estar próximas e logo após o trecho em que são citadas. Podem ser apresentadas em anexo ao texto quando o volume de tabelas for grande. Devem ser alinhadas preferencialmente às margens laterais do texto e, quando pequenas, devem ser centralizadas. Devem ser dispostas de maneira a evitar que sua leitura tenha sentido diferente do normal. Não devem apresentar a maior parte das células a informação de qual dado se trata. Então, essas são as características. Passando agora para os gráficos. São recursos
utilizados para representar um fenômeno que possa ser mensurado, quantificado ou ilustrado de forma mais ou menos lógica. Assim como os mapas indicam uma representação espacial de um determinado acontecimento ou lugar, os gráficos apontam uma dimensão estatística sobre um determinado fato. Por esse motivo, interpretar corretamente os gráficos disponibilizados em textos, notícias, entre outras situações, é de suma importância para compreender determinados fenômenos. Eles geralmente comparam informações qualitativas e quantitativas, podendo envolver também o tempo e o espaço. Existe uma grande variedade de tipos de gráficos, dentre os quais podemos destacar os de coluna, em barras, pizza, área, linha e rede. Gráficos de coluna, juntamente aos gráficos em barra, são os mais utilizados, indicam geralmente um dado quantitativo sobre diferentes variáveis, lugares ou setores que não dependem de proporções. Os dados são indicados na posição vertical, enquanto as divisões qualitativas apresentam-se na posição horizontal. Gráfico em colunas apontam as maiores populações do mundo em milhões de habitantes. Então aqui nós temos o título, né? Países mais populosos do mundo em milhões de habitantes. Então nós temos aqui a quantidade, né, em milhões, a localização. Então cada país desse nós temos ali uma quantidade. Olha só. O Brasil, em torno de 200 milhões. A China, em torno de 1 bilhão e 200 mil. Então, nós temos aí essas informações a partir do gráfico em barra. A taxa de mortalidade infantil por região. E aí a gente tem aqui o título, em 2013, a região Nordeste, e olha só a quantidade, 24. Região Norte, olha a quantidade. Em torno ali, ó, de 18 para 24, mais ou menos 22 ali, né? Região Centro-Oeste, olha a quantidade aqui, em torno de 19. Região Sudeste, 12. Região Sul, em torno ali de 10, né? Então, nós temos esse cruzamento das informações. O gráfico em pizza, a distribuição de água no mundo, ele é bem semelhante, mas aqui a gente tem uma noção maior de proporção. Olha só a quantidade de água, geralmente em porcentagem, tá? Então, a quantidade de água congelada no mundo. Olha só em amarelo agora, essa fatia é o segundo maior, né? Depósitos subterrâneos. Lagos e cursos de água, essa fatia aqui da pizza, então menor quantidade. E a umidade do ar, a menor fatia desse gráfico aqui, tá? A distribuição de água doce no mundo, então, dessa forma que ela se apresenta. E nós temos também o gráfico de áreas, é semelhante ao gráfico em linhas, e apenas por evidenciar uma noção de proporção sobre o todo, é também usado para apontar a relação dos diferentes dados entre si. Então, o gráfico ilustrado sobre as taxas populacionais em caso de transição demográfica. Aqui nós temos, olha, distribuição da população brasileira 1980 a 2010. Então, a gente observa, ó, população urbana, 60%, e ela ultrapassou os 80%. E a população rural vem diminuindo, ó, sofrendo leves quedas, então caindo de 1980 a 2010. O exemplo de taxa de mortalidade e natalidade em um caso de transição demográfica. Então, a mortalidade vem caindo, estabilizou, e a natalidade caiu, voltou a aumentar, caiu de novo e estabilizou. Então, nós temos ali esses períodos, né, da transição demográfica representados no gráfico. Gráficos em rede. Então, aqui o uso do solo no meio rural em um país. Então, nós observamos, olha, agricultura, pecuária, áreas naturais e mineração. Nesse gráfico, a informática possibilitou o uso de recursos antes não disponíveis, que agilizam o trabalho, bem como propicia a criação de mapas, figuras e gráficos mais elaborados. Existe uma grande diversidade nas formas de representação gráfica e a crescente utilização de softwares específicos favorece a execução dos mesmos. A escolha da forma a ser utilizada está diretamente relacionada com o tipo de dado e o objetivo do gráfico. E aqui nós finalizamos com um vídeo para vocês assistirem, tá, sobre os tipos de gráfico e tabela. E assim nós finalizamos as aulas de ciências humanas. Tchau para vocês e até a próxima. Valeu!